soy el fuego que... Bom, a partir desse momento, boa tarde para todos vocês. Aqui é o professor Well, tudo bem? Eu estou aqui com convidados hoje para nossa aula, tá bom? Essa daqui é a professora Verônica. Oi, boa tarde. E essa daqui é a professora Thaís. Boa tarde. Tudo bem, gente? A gente está tentando aqui, através da colonização do álcool e de um monte de coisa aqui, para poder conversar com vocês. Elas duas são estagiárias aqui da área de filosofia, né? Elas estão acompanhando a aula com a gente hoje. Então a aula hoje é composta de 4 professores, né? Sou eu, o Denis, a Verônica e a Thaís. Espero que vocês sejam muito singelos e educados com elas, que vocês participem aqui do chat, tá? E conversem com elas também, e que a aula possa rolar. Para quem não lembra, essa aula vai ficar gravada no YouTube, tá? E depois vocês podem assistir essa aula normalmente lá pelo YouTube. Lembrando que todo mundo que está assistindo agora está com presença, e o cara que for assistir pelo YouTube, ele tem que colocar o nome dele lá para poder ser registrado. Então, começando a aula hoje, eu vou chamar aqui o professor Denis e a gente já começa, beleza? Vocês estão bem, gente? Respondam aí no chat, como que vocês estão para hoje? Estão preparados? Maurício, tá bem? Deixa eu ver quem está aqui hoje com a gente. A Agatha, a Bruna, o Daniele, o Dixon, a Evelyn, a Gabriela, a Giovana, Gustavo, a Lana, Kaique, Carla, Luana, Maurício, Micaela, Pamela, Rafael, Samara, Sérgio. No final da aula eu volto de novo e aí eu vejo as presenças de todos vocês, tá bom? Nesse exato momento eu vou chamar aqui para colaborar o Denis. E aí, Denis? Tudo bem? E aí, galerinha? Oi, boa tarde. Beleza? Bem, Olá, tudo bem, gente? tá vendo? Estamos aqui com as nossas estagiárias, rapaz. Coisa chique, que a gente que nunca legal, teve. cara. Sejam muito bem-vindas. Então, galera, o negócio é o seguinte, ó. A nossa aula de hoje, ela tem uma temática que eu vou apresentar aqui pra vocês, tá bom? As meninas estão aqui do lado sempre anotando a aula e vendo a aula aqui com a gente. E aí eu vou mostrar a nossa temática aqui, que ela é bem simples, que ela fala um pouco hoje sobre a questão da consciência do eu. Então, para quem consegue ver aí, o nome da aula é Identidade e Responsabilidade, a construção do eu a partir do cuidado com o outro e o mundo. Tudo bem? Todo mundo consegue ver o slide aí? Todo mundo consegue anotar? Eu vou deixar aí uns 15 segundos para que vocês possam anotar, peguem aí seus cadernos, anotem. Essa aula é oferecida para o 2º ano, a 2ª série, tá? Do ensino médio. Anotem aí. Mais 10 segundinhos. E aí o nosso intuito hoje é esse daqui, ó. É a questão da introdução do conteúdo, das habilidades que a gente vai trabalhar hoje. O conteúdo é condutas massificadas de alienação moral. E a habilidade de hoje, se você puder dar um print aí na tela, habilidade para refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza. Ou seja, a constituição de uma consciência. Mais 10 segundinhos aí, para vocês darem print ou anotarem, por favor. E aí eu já volto aqui para o chat. Ó, o Sérgio Henrique diz aqui: minhas congratulações. Fantasia não é verdadeiro, normalmente é criado através do que queremos e acontece. Realidade seria as dificuldades que enfrentamos dia a dia. Mas eu acho que isso é lá de outra coisa. Preparada para filosofia? Não. Preparado sempre, será boa, bora filosofar pintado, feito. Então, bora lá, gente. A primeira pergunta que eu faço para os alunos e para todo mundo que está aí na nossa aula é: o que a gente pode falar sobre nós mesmos? O que nós temos para poder conversar sobre o que nós somos? Se você pudesse definir você, como você definiria você? Em poucas palavras. Quem quer tentar aí no chat? Denis, vou começar por você. Se você pudesse definir em poucas palavras, Denis, o que seria você?
Dixon já até começou aqui, ó. Somos seres criativos. Sérgio, sou liderança. Bora aí, Denis. Eu diria que eu sou um ser que pensa. Um ser que pensa. Só. Quer tentar, Thaís? Isso. Ai. Thaís está aqui do nosso lado. Como que você se definiria, Thaís, em poucas palavras? Meu Deus do céu, que difícil. A ideia é essa mesmo, a gente... Ó, o Sérgio, diria que penso logo existo. Perseverança. Ah, esse daí... Esse Do eu Descartes. conheço. Ah, não Mandou sei. Descartes. Bem, é difícil, né? É complicado. Falar Sabe por de quê? você. Falar da gente é uma coisa muito... É uma coisa que pouco a gente faz, né? É muito difícil a gente ter momentos onde a gente possa pensar na gente, porque a vida é tão corrida e tão massificada, né? Que a gente tá sempre preocupado com tudo e muitas das vezes a gente não consegue olhar pra dentro, a gente só olha pra fora, né? Eu acho muito engraçado que se eu pudesse falar assim, me fale 10 defeitos do Denis ou 10 defeitos do Wellington, na hora vocês iam falar um monte. Ó, é gordo, exibido, quer ficar trocando aí de roupa o tempo inteiro, né, Denis? É pobre, professor, né? A gente falaria muito, Pobre a tem gente que deixar consegue muito claro falar dos outros, mas três. a gente fala pouco da gente, né? A gente não tem esses momentos pra poder pensar na gente. E esse momento da filosofia e da aula pra vocês é um momento que eu considero que é um momento muito importante e gostoso. Ao mesmo tempo pode ser assustador, mas é gostoso porque pela primeira vez você pode ter um encontro com você mesmo. E por que pode ser assustador? Primeiro porque se você tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, como a maioria dos adultos aqui, você fica pensando assim, o que eu fiz da minha vida, senhor? Eu tô com 30 anos de idade e o que eu fiz da minha vida? Como que eu cheguei aqui? E quando você tem 14, 15 anos de idade, é uma pergunta que coerentemente vocês estão fazendo, porque nesse exato momento sua mãe tá com um cabo de vassoura do seu lado perguntando, vai trabalhar não? Vai fazer alguma coisa da vida não? Não vai pra algum lugar não? Mas no fundo você tem que escolher, você tem que ir pra algum lugar. Alguns de vocês não sabem pra onde querem ir, outros de vocês estão começando a pensar sobre o que querem fazer, e aí vem a questão da angústia do trabalho. Por exemplo, essas meninas aqui decidiram virarem professoras. É uma escolha muito difícil, cara. Muito difícil, porque lidar com criança, lidar com jovem pra poder educar e não só educar, né? Porque o professor ele faz mais do que o papel de educar, ele ensina. É um papel tão difícil que essas meninas vão ter que várias vezes passar por sentimentos de choro, de tristeza, de falta, muitas vezes também de felicidade, de compaixão, de perseverança. E ser professor é uma escolha muito difícil. Ninguém acorda do nada e fala assim, eu quero ser professor. Do nada. Ninguém acorda, eu virei jogador de futebol. Não, não é assim. A gente meio que começa a pensar e quando a gente vai ver as problemáticas, alguns desistem, outros não, outros enfrentam, outros vão. E a vida vai mais ou menos nesse sentido. Lendo aqui a fala do chat, Sérgio Henrique. De fato, quem fala que é algo normalmente não é. Quem precisa se afirmar de alguma coisa é porque não se garante nas suas ações. Tem também esse tipo de pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, Sérgio, alguém que não consegue falar sobre si mesmo é alguém talvez que seja extremamente seguro. Também tem essa versão aqui pra gente poder ver da análise psicológica. Mas o que eu queria passar pra vocês? Eu queria passar pra vocês um vídeo bem básico de 10 minutinhos para que a gente fizesse através do vídeo uma problemática para poder responder. Que é um pouco sobre ver a questão sobre a própria vida, sobre em si. E aí para isso eu trouxe um professor muito mais aqui gabaritado do que todos nós que estamos aqui, em formação. Um cara aí que já se formou na Soborne, lá do YouTube, um cara chamado Clóvis de Barros. E aí, Denis, eu peço a colaboração pra gente poder ir explicando e conversando com os meninos sobre ele, tá bom? A gente vai assistir uns 10 minutinhos dele e aí a gente volta pra aula agora. Bora lá, gente. Quem puder, depois... Eu acho o importante é só ouvir, mas mesmo assim fiquem espertos aí, se vocês quiserem ver a tela, é só clicar na parte da tela que aparece pra vocês. Desde que o homem pensa sobre a vida, se deu conta que a vida dele tem algum problema. Porque quando ele compara a Todo mundo vida dele consegue com escutar a bem? vida do resto da natureza, a diferença salta aos olhos. Na natureza tudo é como só poderia ser. Na natureza tudo é necessariamente como é. Na natureza o vento venta como só poderia ventar, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, e tudo é do único jeito que poderia ser. E o homem tem a sensação de que no caso dele não é bem assim. A cada passo poderia ser diferente do que é. A cada passo o homem faz escolhas, a cada passo o homem toma decisões, e a vida vai acontecendo
em função do que ele decide, do que ele escolhe, do que ele delibera. Para cada momento de vida, o homem joga no lixo, renuncia, abdica de tantas alternativas, né? A vida pressupõe um monte de renúncias, e assim o homem é autor da própria trajetória, que poderia ser outra e outra. Nada na natureza vive desse jeito. A vida do homem não tem muito a ver com a vida do resto. Imagina como seria esquisito uma pera grudada na pereira, se ela decidisse não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor deixar para cair amanhã. Aí a pereira, que é mais esquizofrênica ainda, diz: melhor cair hoje, amanhã você vai se esborrachar. Não, não quero cair, eles vão acabar me comendo, deixa eu ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz: história ridícula, coisa de filósofo, pera cai quando tem que cair. Mas eu tenho um filho de 23 anos, o meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado, e o meu filho estudou com os franceses na escola francesa em São Paulo, fez propaganda e marketing, e hoje ele trabalha com a marca Moët Chandon. Meu filho ganha mais do que eu, ele mora comigo, ele ganha mais do que eu, porque é impossível ganhar menos do que eu, né? Eu trabalho na USP, a USP é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores, e vice-versa também, né? Então, às vezes eu olho para o meu filho, que ocupa espaço, que cresceu, né? E eu me pergunto: será que ele não vai sair daqui algum dia, não, né? Pagar suas contas, fazer carreira solo? E toda vez que o meu filho vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai dizer. Como eu sou feliz de morar aqui com você, né? Meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira, claramente. As veleidades eróticas que fizeram com que eu saísse de casa mais cedo do que ele as tem em casa, né? Outro dia eu acordei cedo de manhã, domingo, para tomar água, e fui até a cozinha, e tinha uma pessoa que eu não conhecia. Era uma jovem de camiseta, só de camiseta, e ela fritava ovos. E eu não queria que ela me visse. Fechei a porta, fui para o quarto, abracei minha esposa e disse: tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou sobressaltada: como assim tem alguém que você não conhece? Eu falei: é uma jovem interessante, de bunda de fora, fritando ovos. A minha esposa pensou em tudo que eu falei e disse: você sonhou. Eu já sei do que você precisa. Quando eu acordar, eu resolvo o seu problema. Por enquanto, me deixa dormir. Eu não tinha sonhado. Meio-dia, meu filho acordou e me apresentou a Fifi, ou Kiki, sei lá. Eu falei: eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada, né? Meu filho não sai de lá tão cedo. É possível que eu saia antes dele. É gozado porque essa preocupação com a vida humana como sendo alguma coisa completamente diferente do resto, eu poderia citar milhões de pensamentos legais, mas eu vou destacar um, que é o de Rousseau. Rousseau é um pensador que eu recomendo. Se você tem desconfiança da filosofia, sua desconfiança é legítima, né? Você tem toda a razão. Filósofo é chato mesmo, escreve para ninguém entender, mas alguns não são, e Rousseau é um exemplo, né? Eu estava vindo para São Paulo e encontrei Rousseau na livraria do aeroporto, do lado da Ana Maria Braga. É impossível não entender, né? Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E Rousseau explica: um gato é gato, nasce gato, e quando nasce, já nasce sabendo viver como gato. De tal maneira que gato não precisa aprender a viver, né? Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, porque gato, sendo gato, vive como gato, do único jeito que poderia viver. Se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de alpiste, ele não come o alpiste. Ele não está preparado e nem programado para comer alpiste. Da mesma maneira que o pombo, que também nasce pombo, nasce sabendo viver como pombo, que também não precisa aprender nada, que também não vai inventar nem improvisar nada, pombo não come filé, mesmo que esteja morrendo de fome. O homem não é assim, a gente sabe que o homem não é assim. O homem tem instinto quando nasce,
O instinto permite ao homem procurar o seio materno quando nasce, mas é só. O instinto do homem é pobre, a vida do homem é complicada, então cabe ao homem ir além da sua natureza, ir além do seu instinto. Ir além, na filosofia, a gente chama de transcender, ir além, ir além. Cabe ao homem inventar, criar, improvisar, se adaptar, se virar, em suma. Porque no caso dele a vida não está pronta. No caso dele é preciso fazer acontecer. No caso dele, a sua natureza não lhe dá respostas para a vida. Então, o homem tem educação, porque na escola ele vai aprender tudo que os antepassados já deixaram como ensinamento para a vida. O homem tem política, porque com a política ele consegue decidir o que ele vai fazer com aquela sociedade, não é? O homem tem ética, porque graças à ética ele discute e descobre o melhor jeito de conviver. O homem tem tanta coisa que ninguém mais tem, né? E é por isso que a vida do homem é diferente. É por isso que o homem acaba comendo o alpiste. Ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde, né? O homem também come o filé assado, cozido na chapa, frito. Se o calo apertar, ele come o gato. Come o pombo, também come a secretária, a sensorista, a enfermeira, buraco de fechadura, cabra. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo. E a gente percebe que não tem limite. Rousseau dizia que o homem transcende a sua natureza, mas se ele tivesse vivido nos dias de hoje, ele perceberia que não é só isso. O homem hoje fabrica a sua natureza. Graças a Projeto Genoma, graças a Proveta, barrigas de aluguel, in vitro e tantos outros recursos, hoje o homem interfere no sexo da criança, sabe um monte de coisa antes, participa. E muito antes do nascimento já está interagindo e fazendo acontecer. E se você nasceu e não gostou do que é só mudar. Homens viram mulheres com facilidade, mulheres viram homens, gordos lipoaspiram, magros siliconeiam, cabeludos raspam, carecas implantam, branquelas bronzeiam artificialmente e bronzeados esbranquiçam quando dançam e cantam bem. A gente controla tudo, faz o que quer da vida, faz o que quer da natureza. E é claro que na hora de decidir o melhor caminho, é que são elas. É bem bacana ser livre para fazer da vida o que bem quiser, mas tudo tem um preço. O gato olha para você com ar de superioridade, porque gato é gato, já nasceu sabendo e vai viver como gato, tranquilo, sem dúvidas, sem dilemas. Mas você que não é gato, você que não é nada, você que precisa viver para descobrir quem é, você vai ter que decidir. E isso é uma tarefa difícil. Escolher o melhor caminho é tarefa complicada. O melhor é sempre o que vale mais. E atribuir valor às possibilidades de vida é a nossa tarefa, é a nossa condição, o nosso fardo. Como se faz para atribuir valor? O professor dá nota 8 a um aluno. E a prova vale 8, porque o professor comparou a prova do aluno com a sua. Todo valor é assim. É a comparação daquilo que você quer valorar com aquela referência ideal. Só existe valor desse jeito. Você pode atribuir valor a qualquer coisa, desde que você tenha o gabarito, a prova nota 10. Aquilo que você considera o perfeito, o modelo, a referência. Quando o professor atribui nota 9 a outro aluno, é porque ele comparou a prova do outro aluno com o gabarito e percebeu que é mais parecido. 9 é melhor do que 8, porque 9 é mais parecido com 10. É claro que com a prova do professor não há dificuldade, ele já tinha o gabarito. E o resto da vida, como funciona? E fica claro que para você escolher o teu caminho, você precisa de uma vida nota 10. O gabarito da vida, a referência da vida. E essa busca da referência a filosofia sempre fez e chamou de virtudes. Virtudes morais.
e as mesmas virtudes morais da filosofia, o mundo das empresas chama de valores. Bem, eu vou parar aqui, gente, porque a gente não precisa assistir mais do vídeo. Se vocês quiserem depois, vocês podem assistir, eu deixei o link aí para vocês. Vou parar de compartilhar a tela aqui. E a questão que a gente vai poder olhar para cá, e a primeira pergunta que a gente vai meio que se enfrentar é sobre como funciona a questão da constituição humana. Para começo de conversa aqui, desde o primeiro bimestre a gente está vendo a filosofia de uma maneira transcendental. O que significa isso? Vocês já saíram no primeiro ano, vocês não têm mais a visão da aula de filosofia do ponto de vista só freudiano, só do eu. Vocês estão vendo a filosofia de uma maneira agora para a sociedade inteira, tanto que é muito fácil que a gente converse com sociologia. E aí o que acontece? Como a gente viu na última aula a questão da liberdade, de todo mundo que é livre, ele precisa ter que escolher alguma coisa, o que acontece no momento dessa escolha? O que acontece com alguém que começa a tomar mais consciência? E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: por que pessoas que têm mais consciências parecem ser mais angustiadas e pessoas que não têm tanta consciência assim, os bobo alegre, os famosos tô cagando e andando pra vida, eles não se importam com nada e se arriscam à toa? Como, por exemplo, o Denis e o Rafael estavam falando aí na última aula sobre a galera que se arrisca sem máscara no meio da rua aí para poder pegar Covid e não toma nenhum tipo de cuidado. Por quê? Preste muita atenção. Por quê? Eu quero que vocês tentem responder aí no chat para mim, por favor. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Em que patamar que elas estão? Por quê? Que para algumas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma tudo é válido? E por que, por exemplo, para sua mãe que está sempre preocupada com um monte de questões, a vida dela parece ser tão angustiada e tão difícil? Por que para alguns alunos é muito fácil nem parar para poder ligar a câmera hoje aqui para poder assistir a aula, e para vocês está sendo talvez um mártir, ou se não, talvez uma baita de um cuidado ter que vir aqui estudar aula e ter que se angustiar em filosofia aqui comigo e com o Denis? Bom, vou ver aqui a resposta do Dixon. Talvez por saber que está fazendo errado, os oprime, e saber que está fazendo certo, mesmo estando errado, tudo fica mais fácil. Boa resposta. Sérgio, Henrique, porque ela foge do meio comum e começa a ver as coisas realmente como são, que são mais críticas. Bom, ser adulto não é uma coisa muito fácil. Denis, comenta aí, cara. Você consegue nos ouvir, Denis? De boa aí? Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Denis, comenta pra mim como que funciona a questão do... Que eu tinha colocado... Comenta pra mim de novo e explica pros meninos como funciona a questão da autoconsciência. Por que é tão angustiante crescer, cara, e virar adulto? Você que foi meu aluno, né, há muito tempo atrás, fala pra mim como foi a sua transição, de como que você era pra quem, o tipo de homem que você se transformou. Lá do Levorim, nessa guinada aí que você fez pra poder virar professor. Certo. Comigo foi o seguinte, Well, lá no primeiro ano, no ensino médio, quando eu comecei a ter as aulas de filosofia, eu não tinha tido nada de tão chocante na minha vida quanto as aulas de filosofia do Maurício, as suas, a do Valcílio, quando eu também conseguia ir trabalhar. Porque a questão é a seguinte, é uma questão própria de consciência mesmo, porque do jeito que eu cheguei no ensino médio, como eu não tinha ninguém para poder bater de frente com as minhas ideias que já estavam no senso, mesmo que sendo senso comum, já estavam prontas e beleza, é isso mesmo, todo mundo ao meu redor concordava com aquilo, então não tinha aquele choque. E para nós nos tornarmos pessoas mais conscientes, nós precisamos ter a plena certeza do que a gente defende. E às vezes não ser questionado sobre as suas próprias crenças faz com que você se acostume e enxergue a vida somente daquela bolha, daquela coisinha pequena que você sempre acreditou, que seus pais te falaram, que no meu caso a religião tinha me ensinado. Então, quando eu fui começar a ouvir questionamentos sobre as minhas crenças, sobre as consequências daquilo que eu estava pensando na sociedade, eu comecei a pensar que o mundo era muito... Comecei a ver, na verdade, que o mundo era muito maior do que eu podia imaginar. Que os meus atos poderiam tornar muito melhores, dependendo do que eu fizesse, mas também muito pior, se eu não pensasse direito.
Então, eu acredito que a passagem dessa minha ignorância por achar que sabia de tudo no ensino médio, então, no meu caso, tá? Vocês aqui também, cada um tem a sua história, mas no meu caso, eu acreditava que a forma com que tinha sido ensinado, e por ser uma pessoa inteligente também, na escola que destaque, para mim, dificilmente alguém iria agregar alguma coisa a mim, ou alguém iria falar alguma coisa que, de repente, me fizesse pensar mesmo. Então, quando eu comecei a ter as aulas, comecei a ficar uma pessoa muito mais angustiada, porque eu comecei a olhar para os meus pais e ver o quanto que eles também erravam. Comecei a ir para a minha igreja e comecei a ver o quanto que os ensinamentos ali poderiam ser completamente nocivos para mim e para quem estava ouvindo. Então, toda a minha base de crença que eu tinha construído a vida inteira, que era família, igreja e amigos, eu comecei a ficar angustiado porque, de repente, a maior parte das coisas que eu tinha sido ensinado era uma coisa pequena demais para o tamanho do problema que realmente ela poderia apresentar na minha vida e na vida de outras pessoas. É mais ou menos como se alguém pedisse para você chegar na beira de um penhasco e jogar uma pedra e depois virar as costas e ir embora. Diferentemente, se você vê que essa pedra, por exemplo, pode atingir alguma pessoa lá embaixo. Só que se você não olhou para onde a pedra está caindo e já foi embora, você não sente culpa nenhuma se você machucou alguém. Você começar a se tornar adulto e amadurecer e a ter consciência, é você saber que você pode largar uma pedra e que essa pedra pode machucar alguém lá embaixo e você é o responsável por isso. Então, eu acredito que essa seja a grande diferença entre você ser alguém alienado e de você ser alguém realmente consciente. A sua capacidade de enxergar o ponto final da situação fica nítido para você e aí você não consegue mais fazer coisas por impulsos como você fazia Denis, antes. perfeito, cara. Sabe por quê? Eu acho que a gente precisa mostrar esse ponto, porque todo mundo que tá nessa sala aqui já foi jovem em algum determinado momento da vida. E aí, olha que engraçado. Hoje eu tô aqui com as meninas. Vocês são mães, né? Não muda a vida? Nossa, muda a vida muito depois que a gente tem filhos. Uma coisa é a nossa vida quando a gente é adolescente. E aí depois outra coisa, quando a gente percebe que aquele ser entrou na nossa vida, a gente tem que ter restabilidade com cuidado com eles. E a gente percebe assim, não sei com vocês se aconteceu isso com vocês, mas comigo, depois que meu filho nasceu, eu pensei assim, eu tenho que ser outro cara. Eu tenho que ser um cara melhor do que o que eu sou hoje. E aí a gente chama isso de consciência. Aconteceu isso com você também, Denis, quando você teve seu menino? Nossa, total. E eu não... Você se torna outro ser humano. E eu não sei vocês, mas eu era um babacão quando eu tava no ensino médio. Eu era Porque, tonto. na verdade, eu acho que a gente tem medo de mostrar uma coisa que a gente Também. não quer que eles sejam, porque eles se inspiram na gente, né? Vai Isso. ser uma bestona, a filha vai ser também, né? Então a gente procura ser melhor para que eles se inspirem na gente, né? E aí a gente percebe, por exemplo, como que é a fase de transição da nossa infância, que era a gente fazer algumas coisas meio que por impulso, pela brincadeira, Sem e a pensar. questão do que é ser adulto, né? De crescer, e agora você sabe que você tem uma vida que depende de você. E mesmo que a gente não tivesse uma vida dependendo da gente, crescer é uma coisa muito difícil, né? Porque o tempo inteiro tem um monte de gente dizendo o que você deve ser, o que você não deve ser, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, pra onde você tem que ir, pra onde você não tem que ir. E aí é angustiante você ter que pensar. Por isso que eu, de vez em quando, protejo os alunos que fazem as cagadas e erram, porque eles estão no momento que é deles, eles precisam errar para poder entender. Mas não dá pra ficar errando a vida inteira, né? Não tem como você ter 17 anos de idade e tipo, não tô nem aí com a minha vida. E aí, meninos, principalmente dos segundos anos, como que vocês olham para essa questão da evolução de vocês? Alguns de vocês estão enfrentando problemáticas para poderem crescer? Se vocês puderem comentar e poder colocar aí no chat, pra gente é muito importante. Mas muito importante mesmo. Por quê? Porque pra mim, principalmente quando eu tava na idade de vocês, o meu primeiro desafio era que tipo de homem que eu vou me transformar. E aí depois eu tive que chegar em outro desafio, que tipo de pai que eu vou ser. E aí eu me formei na universidade, que nem vocês estão fazendo agora, e perguntei que tipo de professor que eu quero ser pros meus alunos. E aí a gente vai vendo pra essas questões, não é fácil. Pensar sempre foi mais difícil. Ter que arcar com responsabilidade pros outros sempre foi mais difícil. E aí a pergunta é, por que então que eu escolheria esse tipo de caminho? Pra que escolher esse tipo de caminho se ele vai me angustiar mais? Pra que escolher esse tipo de vida se ela realmente vai me angustiar? Aí a resposta é, eu não sei se tem como responder de maneira mais objetiva, mas é o que o Sartre diz. É melhor que você seja livre, angustiado, mas consciente da sua vida,
do que passar uma vida inteira escravizado por algo que você nem conhece. O desconhecimento, a vida da ilusão. E aí a gente chega, por exemplo, na questão da formação das almas, né, Denis? Se você puder, fala um pouco pra gente, Denis, como funciona a questão da alma com relação ao instinto e à razão. Por que que, infelizmente, não tem como? Em algum determinado momento o ser humano vai atingir a razão. Beleza. Ó, então, como a gente tava até vendo um vídeo que falava um pouco disso, muito, muito bacana, do Clóvis também. A questão do nosso instinto sempre puxa mais para o conforto, sempre puxa mais para a autopreservação. Então, seguir os instintos significa você nunca se chocar com alguma situação que possa te causar angústia. Vamos dizer assim, por exemplo. É instintivo que, por exemplo, entre participar de uma aula de filosofia dessa aqui e ficar deitado na cama, jogando um outro jogo, instintivamente é mais fácil eu não participar, porque daí, pô, se eu assistir a aula, tem que pensar um monte de coisa, depois tem atividade. Então, se a gente começar a pensar sempre por aquilo que for mais fácil para nós, então a gente nunca vai quebrar essa bolha, a gente nunca vai se tornar alguém que recorre à consciência A realmente. gente vai ser o filho do Clóvis. Mas, como seres racionais... A gente vai ser o filho do Clóvis, que não quer sair de casa. Exatamente. Aliás, tem algum aluno aqui que não Só quer que é o sair de casa, seguinte- quer ficar pro resto da vida no bem bom? Não respondam no chat, não façam provas contra vocês. Continua, Denis, desculpa. Ele fala que é a pera que não quer cair do pé. Muito, muito hilário. Só que é o seguinte, galera. Nós somos seres humanos e, por sermos seres humanos, não temos como abrir mão da razão. Então, por mais que você negligencie isso, uma hora ou outra, ela vai cutucar sua consciência, ela vai... a sua alma é composta por essa funcionalidade também. Então, por mais que você negligencie, por mais que você queira calar essa parte em você, ela ainda estará ali. O que você pode fazer é ser alguém muito negligente, é ser alguém muito ignorante, tentar matar isso dentro de você. Mas o menor momento que você se pegar e tentar refletir sobre qualquer situação pode ser um perigo, entre aspas, para você começar a entender o quanto que você está jogando a sua vida pro alto, assim, a ver navios, né, sem nenhum tipo de base. Porque é tendencioso da gente querer essa vantagem de não ter a responsabilidade, essa vantagem de repente, não estar nem aí para a vida e tá tudo bem. Só que a grande verdade é que, se a gente não tomar essa posição, por exemplo, vocês são adolescentes, né? Obviamente, para vocês é um pouco mais duro também por conta da imaturidade, mas tomar essa posição de arcar com a própria responsabilidade e consciente é a base para que você consiga alcançar o crescimento. Porque, senão, daqui a algum tempo, você vai falar, pô, tenho 30 anos, que nem o Elton falou, tenho 30 anos e não sei o que eu fiz da minha vida ainda. E tem vários, Você né? pode ter 30, Tem 40, vários 50. deles. O processo de crescimento... Vamos lembrar da frente do portão das escolas. Como que é a frente do Belém da Serra aqui de noite, quando dava o horário de saída, às 11 horas da noite? Vamos lembrar como que era a frente do portão do Rogério Levorim. Nossa, pelo amor de Deus. Tinha mais gente para fora da escola esperando o portão abrir do que dentro da escola. É maluco isso, né? E tinha, tipo assim, era um fluxo reservado, né? Toda quinta, sexta-feira, tava tudo marcado lá. Então é muito mais fácil você estar do lado de fora. Muito mais fácil estar do lado de fora, muito mais fácil você ceder aquilo que a maioria cede, né? Então é complicado, cara. O caminho para que você tenha essa ascensão não tem como ser um caminho muito fácil, porque vai de encontro àquilo que você de repente pede. Que é o conforto, que é você estar ali e não ter tanta responsabilidade, porque daí você não tem tanto BO para resolver. Como o Hélio falou assim, que eu também sinto a mesma coisa, que você é um ser humano antes de ser pai, pode ser até um ser humano responsável, mas depois que você se torna um pai, pelo menos para mim foi muito assim, é uma coisa muito maluca, porque agora uma pessoa desse tamanhozinho aqui depende de você, você é exemplo para ela, e não tem como você correr disso, a não ser que você seja mais um desses pais aí. Eu não quero ser isso. É assim que acontece, né? Você tem um cara que, se você realmente decidir ser pai, que é mais ou menos isso, né? O cara que decidiu ser pai, ele realmente tem que ficar angustiado, porque o caminho de ser pai não é um caminho fácil. É um caminho de responsabilidades. Do mesmo jeito que o caminho de ser professor é um caminho de responsabilidades.
E é por isso que a gente entende por que as pessoas preferem os caminhos mais fáceis. Por que é muito mais fácil chegar ao padrão? Porque o padrão todo mundo faz, ninguém pensa e que se dane. Continua aí, vamos lá pro meio do fluxo pegar as menininhas na frente da escola. Isso é muito fácil para um cara, né, que tá na nossa idade. Arruma um carro, vai lá na frente da escola, fica com a menina, trai a esposa e por aí vai embora. Agora, decidir ser pai de fato, cara, ter que olhar para um garoto, ter que se preocupar com a questão da vida dele, da sobrevivência, de quem ele é, com que ele é, com que pode ser os sonhos dele, com as angústias que ele tem, conversar com ele, ser alguém, ser amigo, é uma coisa muito complexa. Tanto que eu até percebo porque que em determinados momentos minha mãe decidia me bater. Porque não tinha como conversar comigo, eu era meio que um animal instintivo, e as crianças são instintivas, né? São crianças. Exatamente. E a gente tem que ter paciência. Por isso que, por exemplo, quando o Dixon colocou ali em cima que ele começou, que tudo na vida dele mudou a partir do momento que ele começou a querer estudar, o Dixon fez uma escolha muito difícil, porque assim, normalmente ninguém quer estudar na escola, todo mundo quer vir para a escola para poder socializar. O cara que decidiu, Dixon, vir para a escola para poder estudar, para poder realmente fazer parte disso, tentar se transformar no meio do aprendizado, ele sabe que existe um prazer de conhecer, eu não vou negar, eu sou muito feliz aqui com a aula que eu estou dando com vocês, com as meninas que estão aqui hoje, da gente poder participar desse momento, mas esse prazer ele é interpretado depois que você passou pela questão da dor. Depois que você entendeu que você vai ter que separar tempo, que você vai ter que parar para poder pensar nos outros, em você, vai ter que sair da sua bolha e ver as outras vidas, que é mais ou menos o que um pai e uma mãe faz. A mãe e o pai nada mais, eles pensam no filho. Eles não pensam mais só em si. E aí a gente percebe que existem aquela questão de que você saiu de si para poder entender o que é o outro. E isso é uma prova do que a gente chama do verdadeiro amor cabal, né? A gente deixa de viver só em si para poder viver em nós. É mais ou menos assim. E o que eu acho que eu vou deixar aqui para vocês? Eu vou deixar uma frase aqui de atividade para vocês. Que é uma frase muito bacana do Shakespeare. Eu vou deixar aqui no link para vocês. Eu queria que alguém entrasse para poder comentar. Que fala um pouco sobre a questão da consciência. Eu sei que tem muita gente que não tem consciência de nada, por isso que não se importa com nada. Mas se um dia a consciência aflorar em qualquer um de vocês, olha o que pode acontecer. É bem o que Shakespeare fala. Leiam aí, ó. A suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. William Shakespeare. E aí o que eu vou fazer? Tem alguém aí do chat que queria poder comentar? Por favor, venha comentar essa frase aqui comigo. Coloca sim. O primeiro que aparecer no chat eu chamo aqui pra gente poder participar e ver o comentário. Por favor, eu preciso de alguém pra poder comentar essa frase do Shakespeare. Eu não vou comentar lá não. Beleza, Sérgio. Ó o Sérgio aí. Chamei aqui. Denis, já te chamo de volta, tá? Tamo junto. É que não tem como, só tem como de 2. Esse que é o problema do negócio. Sérgio! Tá dando pra escutar tranquilamente aí? Boa tarde, tô escutando sim, Sérgio. Você tá aqui Boa online tarde, na nossa professor. aula, tá? Nossos últimos minutos, por favor, comenta a frase do Shakespeare aí, cara, pra gente. Bom, que basicamente se retrata a quem tem consciência, a quem tem culpa na consciência que a pessoa tenha feito algo errado, essa culpa sempre vai perseguir ela. Portanto, qualquer situação que se encontre com um certo perigo para a pessoa devido a essa culpa, ela vai estar sempre, esqueci a palavra ao certo, mas assim, ela vai estar sempre insegura em relação a isso, por conta de ter cometido alguma atitude errada, que ela considera errada e sabe que é errada. Ô, Sérgio, você considera que todo mundo tem consciência? Na realidade, todo mundo tem consciência, de fato. Só que assim, é um livro da qual muitas pessoas não costumam buscar além. Mas, portanto, devido a alguma pessoa fazer alguma coisa, ela não costuma consultar a consciência dela. Mas consciência, acredito que sim. Na realidade, todo mundo tem consciência, só assim, não usa. No ponto de... Sim, exatamente. Beleza, Sérgio, você queria dar um recado aí pra galera, pra gente poder fechar essa aula hoje? Na realidade não, mas eu gostaria de agradecer aqui pela aula, que foi excepcional. É muito importante, muito interessante tratar sobre a consciência, sobre a liberdade, as consequências também que trazem de acordo com a liberdade
é muito interessante ter aulas de filosofia basicamente. Sérgio, muito obrigado, hein, cara. Então eu vou me despedir agora também junto com você. A gente fecha essa aula agora aqui. Obrigado, eu. Valeu mesmo, tá, cara? Certo. Então vocês podem ir pra próxima aula que eu não quero atrapalhar Valeu. vocês não, que já deu 4 e 1. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Não, tá? já acabou as aulas agora. Tá certo. Obrigado, eu, professor. Imagina. Até a próxima. Tá certo, então. Meninas, obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Se alguém tiver dúvida do estágio, essas meninas estão aqui comigo sempre assistindo a aula e depois elas assistem as aulas online. Então eu me despeço aqui de todos vocês. Foi uma aula maravilhosa. Eu espero que a gente possa se reunir cada vez mais, a gente tenha mais alunos aqui. Só para poder fechar aqui a chamada é Abner, Agatha, Bruna, Daniele, Dixon, Gabriela, Giovana, Gustavo, Alana, Kaique, Carla, Luana, Maurício, Micaele, Pamela, e mudou alguma coisa aqui, o Sérgio, que acabou de voltar, e a Pamela, e tá aqui, ó. Não se preocupem que eu dou presença para todo mundo que tá aqui. Gente, abração, um beijão e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!